Boa noite, igreja. A paz a todos, amém? Todos estão preparados para receber aquilo que o Senhor quer derramar essa noite? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque nós pertencemos ao Senhor na vida e na morte. Essa é a garantia de que nós somos filhos de Deus. É a garantia que o Senhor é nosso dono. Não importa a situação que nós estivermos vivendo, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. A tua palavra é real e ela diz, Jesus, que não importa a profundidade, a largura ou a altura, anjos ou demônios, principados ou potestades, nada nos separará do teu amor, Jesus. E essa noite eu te peço, Espírito Santo, nos batiza com essa consciência de quem nós somos do Senhor. E que essa consciência nos leve para um lugar, Jesus, de maturidade no teu Espírito. O que eu te peço é que o teu Espírito, o Espírito da revelação, se apodere de nós essa noite, Jesus. Nós queremos se esvaziar de nós mesmos essa noite, Jesus, para recebermos aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, Jesus. Senhor, nós sabemos que quando o Evangelho, ele chega até nós, ele ofende a nossa mente. E como consequência disso, ele expõe o nosso coração. Mas essa noite nós queremos, Jesus, que o seu Evangelho atropele as nossas ideias, as nossas ideologias. Aquilo que nós cremos como verdade, Jesus. Nós se submetemos ao seu senhorio essa noite, Jesus. Nós somos a sua igreja, mas o Senhor quer aperfeiçoar a sua igreja, Jesus. E nós estamos aqui para aquilo que o Senhor deseja fazer, Jesus. O Senhor é o Rei das nossas vidas. E nós queremos te entronizar nessa noite em nossos corações, Jesus. Não queremos dividir, Senhor. O Senhor não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. Nós queremos devolver ela para o Senhor, Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos ouvidos essa noite para compreender aquilo que o Senhor deseja falar. Pedimos, Jesus, que o Senhor abra a nossa mente. Senhor, nós levamos cativa a nossa mente a Cristo agora, em obediência. Toda filosofia, todo argumento que se levanta contra o seu conhecimento, nós levamos cativa a Cristo agora, Jesus. Porque a nossa luta, as nossas armas não são terrenas, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, argumentos e filosofias, Jesus. Acalma nossa alma agora, Espírito Santo. Acalma nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Todos estão felizes essa noite? Quantos estão preparados para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós? Amém? Você está preparado? Nós vamos dar continuidade naquilo que Jesus está falando conosco, acerca da maturidade, acerca daquilo que Ele deseja para os teus filhos. Na semana duas retrasada, foi tratado sobre filhos maduros. Se você era um filho maduro ou você era uma criança de Deus, um tecnon. E nós podemos observar a importância de ser filho maduro, de se tornar filho maduro. Porque o que já foi dito aqui essa noite é que existem bênçãos que já estão liberadas para nós, como filhos de Deus. Mas somente filhos maduros podem tomar posse dessa bênção. E quando nós falamos bênção, logo você já pode pensar em algo que você precisa. Mas a maior bênção nós já recebemos, que é ser salvo do inferno. A maior bênção, a maior vitória nós já recebemos, que é sermos livres da condenação eterna e recebemos uma vida eterna. Mas o plano de Deus não para na nossa salvação. O plano de Deus não se completa em nossa salvação. A nossa salvação é um ponto de partida. Repita comigo, a nossa salvação é um ponto de partida. E eu preciso compreender isso para entender aonde eu estou localizado. Porque nós precisamos, como filhos de Deus, amadurecer. Amém? Você pode dizer para alguém, você e eu precisamos amadurecer. Porque alguém que não é maduro,
talvez pare na mensagem de salvação. Não que essa mensagem não seja importante, mas agora que nós fomos salvos, o que tem para nós? Esperarmos Jesus voltar? Não. Deus, Ele tem o plano e Ele revelou esse plano através de Cristo. Amém? Então nós precisamos se atentar para aquilo que Jesus está fazendo nesse tempo. Nós precisamos mover o nosso coração para esse lugar onde Jesus está falando. Você quer ouvir aquilo que Jesus está falando nesse tempo? Então nós precisamos localizar o nosso coração. Está dando um pouco de microfonia. Me ajuda, por favor. E dentro dessa maturidade que nós precisamos adquirir diante de Deus, existe algo que nós já sabemos, mas que o Espírito Santo ele quer explanar em nossa mente essa noite. Então eu queria que você repetisse o tema dessa mensagem comigo: uma vida no Espírito. Você está feliz essa noite? Amém? Uma vida no Espírito. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. E esse filhos está falando de alguém que é ruiós, o filho maduro. Quando nós falamos de alguém que é guiado pelo Espírito, nós estamos dizendo sobre alguém que tem uma vida no Espírito. Esse alguém vive uma vida no Espírito. E nós podemos confundir o que é isso, viver uma vida no Espírito. Lá no livro de Mateus, no livro de Lucas capítulo 10, verso 38. Se você estiver anotando, anota aí, Lucas 10, 38. Todos acharam? Lucas 10, 38, o texto diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto Maria, ela fez a escolha certa e ninguém pode tirar. Amém? Então, nós precisamos entender que o filho maduro, ele vive uma vida no Espírito. Eu repito, o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito, e isso significa que ele vive uma vida no Espírito. O que é essa vida no Espírito? Nós temos aqui essa história que ilustra exatamente aquilo que Deus ele deseja nos ensinar, o que é verdadeiramente uma vida no Espírito. Jesus entra na casa de uma mulher chamada Marta. E Marta tem uma irmã chamada Maria. Marta está preocupada com os afazeres, preparando as coisas. E Maria senta aos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Logo nós podemos olhar o que aconteceu na história. O que aconteceu na história é que Marta fica revoltada e fala: Jesus, Maria, ela está aí aos seus pés, mas eu preciso que ela venha me ajudar. Jesus olha para aquela mulher, preste atenção. Jesus olha para Marta e diz assim: você está inquieta demais com todas as coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e essa parte não pode ser tirada. Nós compreendemos a profundidade daquilo que Jesus ele queria. Quando um filho maduro é guiado pelo Espírito Santo, ele aprende a discernir o momento, ele aprende a discernir o tempo, ele aprende a discernir o ambiente.
Preste atenção, Jesus, ele não estava falando para Marta que não era importante que ela cozinhasse. Mas Jesus revelou para Marta que a maturidade de um filho é alguém que consegue discernir o ambiente, o lugar, a hora. Porque existem momentos em nossas vidas que tudo que nós precisamos é parar e ficar aos pés de Jesus. Nós precisamos como filhos, eu posso pregar, igreja? Nós precisamos como filho entender que a vida no Espírito requer de nós discernimento. Discernimento de tempo, discernimento de ocasiões. Então Marta estava preocupada em fazer as coisas, enquanto Maria escolheu a melhor parte. E aí logo nós somos tentados a falar, então, Jesus quer que eu fique orando 5 horas por dia, para que eu tenha uma vida no Espírito. Porque ele disse para Marta que Maria escolheu a melhor parte. Mas nós precisamos entender que nenhum de nós talvez temos essa disponibilidade de ficar 5 horas ajoelhado todos os dias. Amém? Nós precisamos compreender que essa vida no Espírito, ela é uma vida comum, como já foi tratado na semana retrasada. Você e eu, nós precisamos discernir qual que é o tempo de cada coisa. Então nós temos a história de alguém que estava fazendo algo e a história de alguém que escolheu a melhor parte. O que Jesus está falando para nós essa noite? É que nós não devemos ficar 5 horas para viver uma vida no Espírito orando. E Jesus está dizendo para nós também que nós não devemos ficar apenas fazendo as coisas. O Espírito Santo quer trazer para nós um equilíbrio de uma vida real no Espírito. Porque se Marta não tivesse feito algo, ninguém comeria nada. Se Marta não tivesse se preocupado com a comida, com o serviço, talvez a casa estaria suja, amém? O que Deus ele quer trazer para nós essa noite, para nós amadurecermos, é que uma vida no Espírito, ela não é uma vida que nos ensinaram talvez de maneira errada, que é você jejuar todos os dias, que é você ficar 10 horas orando, não, mas é viver uma vida com a consciência no Espírito, com a consciência da presença de Deus. Tudo que nós fizermos, seja nós ficarmos num tempo devocional orando, ou lavando a louça, ou indo para o trabalho, independente do que nós estivermos fazendo, Deus, Ele deseja que nós estejamos conscientes da presença dEle. Então, o maior desafio é de nós rompermos com esse misticismo que criaram sobre o que é uma vida verdadeira no Espírito. Então, o que nós precisamos entender, que é muito sutil essa noite, é que nós não estamos lutando muitas vezes contra, não é santo versus profano. Não é escolher entre o certo e o errado, preste atenção. Não é escolher aquilo que é bom e aquilo que é ruim, mas é escolher, decidir entre o lícito e a prioridade. Amém? É muito sutil. Porque viver uma vida no Espírito não é o que nós já temos, talvez, como? Isso é certo e isso é errado, então vou escolher o certo. Isso é santo e isso é profano, então vou escolher o santo. Não, mas é decidir entre o lícito e a sua prioridade. Porque aquilo que Marta estava fazendo não era ilícito. Amém? Não era errado, mas ela não conseguiu discernir o tempo, ela não conseguiu discernir o momento. Então qual é a nossa verdadeira guerra? Não é a igreja contra o certo e o errado, não é contra o santo e o profano contra o santo, não, mas é discernir o que é prioridade para nós. Porque nós já sabemos o que é pecado, nós já sabemos o que nós devemos fazer.
Mas o que precisa acontecer é nós priorizarmos quando nós discernimos a presença de Deus. E o que nos falta é esse entendimento de discernir. O Espírito Santo está em mim e eu preciso viver consciente da presença dele. Porque é muito fácil nós escolhermos. Isso é certo, amém? E isso é errado. Mas uma vida no Espírito é algo sutil. Até porque Jesus não falou para você e eu, nós orarmos 2 horas. Jesus não nos ensinou a orarmos 5 horas. Através do apóstolo Paulo, Jesus nos ensinou a ter uma vida de oração sem cessar. Para que um filho amadureça, ele precisa... Essa é a evidência de alguém que é amadurecido. Esse alguém é guiado pelo Espírito Santo. Esse alguém, ele tem consciência da presença de Deus, independente do que ele estiver fazendo. Vai ter dia que não vai dar para você parar 1 hora para fazer o seu devocional. Vai ter dia que não vai ter nem tempo para você fazer de tantas coisas que você precisa fazer na sua casa. Mas que em todas essas coisas, você e eu, nós estejamos conscientes da presença de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender o que é mais espiritual. Eu orar ou eu tomar um sorvete? O que é mais espiritual? Eu vir para a igreja ou eu sair com a minha família? Nós somos tentados a dizer, vir para a igreja. Obviamente, eu não estou falando que vir para a igreja não seja importante. Amém? Filhos maduros estão aqui? Amém. Nós já sabemos a importância. Mas nós somos tentados sempre a escolher o que é espiritual e o que não é espiritual. Quando o que Jesus veio nos entregar é uma vida integral. Ele não veio nos entregar dogmas, liturgias. Jesus não veio nos ensinar a levantar a mão no culto e agora eu estou sendo espiritual. Não. Jesus veio nos ensinar o que é uma vida de conexão com Deus. O que é uma vida de conexão com o Pai. Independente do que você esteja fazendo. Em muitos momentos Jesus não estava orando, mas Jesus estava repartindo o pão. Em muitos momentos Jesus não estava curando, mas Ele estava abraçando, amando. Em muitos momentos Jesus não estava fazendo algo que nós achamos espiritual. Mas isso não quer dizer que Ele não está sendo espiritual. Nós precisamos compreender e discernir a presença de Deus. Nós somos tentados a nosso coração se inclinar para uma vida dualista. Então isso é de Deus e isso não é de Deus. Não, você sair com a sua família é espiritual quando você vir à igreja. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. Muitas pessoas dizem o seguinte: você está sendo muito espiritual. Quem já ouviu isso? Quando você fala, tem um problema, vamos orar, porque é espiritual isso. Você externou isso, aí uma pessoa falou, você está sendo muito espiritual. Não tem como não ser espiritual depois que você nasce de novo. Amém ou não amém? Ou então, queira você estar tomando sorvete, eu não sei se você está entendendo. Seja você tomando um sorvete, seja você saindo com a sua família, você vindo para a igreja, você trabalhando, você estudando, você está sendo espiritual. Se eu e você nós tivermos consciência da presença de Deus. Entende que a linha é muito fina e nós somos tentados a ensinar certo, errado, para de fazer isso. Porque quando nós pregamos, talvez nós temos uma parcela de culpa, porque nós falamos assim, você precisa vir adorar ao Senhor, você precisa dar tempo para o Senhor. E parece que o tempo ao Senhor, que uma vida no Espírito, é quando eu e você nós entramos
para essa porta, quando na verdade não. Uma vida espiritual precisa ser manifesta no seu trabalho, uma vida espiritual precisa ser manifesta na sua casa, uma vida espiritual precisa ser manifesta nos conflitos familiares. Amém? Então nós aprendemos muitas vezes de forma errada. Então isso é espiritual, isso é menos espiritual, isso não é tão espiritual. Deus não se importa com isso. Amém? O Senhor quer nos ensinar essa noite. O Senhor quer nos ensinar que existe um lugar mais profundo na presença dEle. Que é você viver consciente da presença dEle. Então, uma vida espiritual não consiste em apenas abandonar práticas. É fazer tudo o que fazemos com a consciência da presença de Deus. Quando nós pregamos aqui, você logo pensa: eu preciso me tornar um filho maduro, então eu tenho que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Amém? Mas uma vida espiritual não consiste apenas em abandonar práticas, mas é fazer tudo o que você faz com a consciência da presença de Deus. Vamos voltar para o Éden, amém? O que foi o pecado de Adão? Simplificando, ele escolheu viver uma vida independente da presença de Deus. Adão escolheu viver longe da presença de Deus. Na decisão que Adão teve de tomar, de comer entre o fruto do conhecimento do bem e do mal, que foi oferecido pela sua esposa Eva, estava ali. Ele precisava decidir viver dependente de Deus, dependente de um ambiente da presença de Deus, ou ser conhecedor do bem e do mal e viver por si só. Esse foi o pecado de Adão, ele não discerniu, simplificando. Então nós precisamos voltar para um evangelho verdadeiro, amém? Repita comigo: tudo é importante para Deus. Tudo que fazemos é importante para Deus. Então preste atenção, nós não podemos cair no erro de separarmos a nossa vida. Não podemos ser dualistas, entende? Então, isso daqui é de Deus e é espiritual, isso aqui não é tão espiritual. É por isso que muitas pessoas vivem fazendo coisas que não agradam a Deus. Porque orar é espiritual, mas ser honesto não é espiritual. Então essa pessoa sonega imposto, essa pessoa mente num ambiente que não é religioso, mas quando ela entra num ambiente que é religioso, ela é espiritual. Então ela não é espiritual quando ela precisa bater o ponto dela no horário e não mentir no trabalho. Compreende que ela não é espiritual quando ela está lidando com o casamento dela. Mas ela adora sendo espiritual. Levanta a mão, glória a Deus. O que Jesus quer nos ensinar? Nós homens, mulheres, jovens, crianças, que tudo que nós fazemos deve ser guiado pelo Espírito. E consciente, não tem como você falar, deixa eu sair. Não tem como, se você nasceu de novo e você é um filho maduro, tudo que você e eu nós fazemos é guiado pelo Espírito Santo. Tudo é importante. Aí logo você vai dizer, se tudo é importante, então eu vou escolher. Nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a falar que se é importante, se é espiritual, então eu vou ficar com a minha família e não vou para o culto. Se o meu trabalho é espiritual também, então eu vou trabalhar e não vou ter tempo de comunhão com meus irmãos. Nós somos, tentados a viver essa vida, quando na verdade Jesus ele quer nos ensinar algo poderoso essa noite e nos lembrar de algo que ele mesmo disse. Então esse pensamento, ele está fundamentado em um lugar errado quando nós dividimos as coisas. Veja aqui em Mateus capítulo 22, verso 37. Jesus ele nos dá um mandamento. E qual que é esse mandamento? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de toda a sua mente. Jesus nos ensina nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Preste atenção. Na palavra de Deus nunca vai falar para você, ame menos isso, ame menos aquilo. O evangelho de Jesus é, coloque o Senhor acima de todas as coisas. Você pode amar muito o seu trabalho, você pode amar muito a sua família, você pode amar muito os seus filhos, você pode amar muito uma coisa que você faz, mas você não deve diminuir esse amor, você deve aumentar o seu amor por Jesus, porque a Bíblia, Jesus, o próprio Jesus nos ensina, me ame acima de todas as coisas. Então nós somos tentados a falar, já que o pastor pregou sobre isso, então eu vou parar de fazer isso. Eu vou parar de trabalhar então. Eu vou parar então de sair com a minha família e todo domingo eu estarei no culto, eu não faltarei em nenhum culto. Não, o que Jesus está nos ensinando é amar o Senhor acima de todas as coisas, é discernir o tempo, é discernir o momento de fazer todas as coisas, independente do que nós estivermos fazendo. Então você na sua faculdade, você no seu curso, você precisa discernir a presença de Deus. Você no trânsito, amém? Você e eu. Nós precisamos discernir que o Espírito Santo está lá naquele lugar. Então Mateus 22:37 nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que a mensagem do Evangelho é. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não abandone os seus sonhos, não abandone aquilo que você almeja, aquilo que você está trabalhando. Mas o que Deus está pedindo esta noite é que você coloque Ele acima de todas essas coisas. Deus, Ele não quer filhos em um lugar de ineficiência, onde você não vai fazer mais nada, não vai sonhar, não vai sair com a sua família, não vai se divertir, não vai tomar sorvete, mas vai estar todo domingo aqui no culto. Não, Deus deseja que filhos comecem a amar Ele acima de todas as coisas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Amém? Você já encontrou? 1 Coríntios 10:31. O que nós precisamos entender essa noite? Que talvez nós temos essa mentalidade dualista. E nós vamos querer fazer ou isso ou aquilo. Nós depois dessa informação, nós vamos querer ser tentados a equilibrar a nossa vida. Então, já que tudo é importante, sabe o que eu vou fazer? Então, eu equilibro a minha vida de oração com a minha vida de trabalho. Amém? Todos estão entendendo? Esse não é o lugar. Deus precisa estar acima de todas as coisas. Nós só podemos trabalhar porque nós temos uma consciência da presença de Deus. Se isso não estiver impregnado em nosso coração, nós sempre ficaremos com a mente dividida, ou isso ou aquilo. O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto é, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O Evangelho produz um tipo só de pessoas. Não é pessoas que abandonam o seu sonho e os seus afazeres. Não são pessoas que abandonam o seu lugar secreto de devoção. Mas são pessoas que fazem tudo para a glória de Deus. O Espírito Santo quer nos guiar para esse lugar de maturidade. O Espírito Santo quer nos guiar para uma vida integral na presença dEle. Aonde o meu gênio, o meu jeito não está acima
da minha consciência que eu sou uma nova criatura. O meu jeito, o meu gênio acaba no Evangelho. A minha forma de viver, o que eu penso, o que eu acho, acaba no Evangelho. Porque o Evangelho está acima de qualquer ideologia humana. O Evangelho está acima de qualquer filosofia humana. O Evangelho é a cosmovisão de Deus. O Evangelho é a forma que Deus deseja que os seus filhos vivam. O Evangelho não é só para a salvação do homem. O Evangelho é o plano eterno de Deus que foi revelado em Cristo. Então nós começamos a entender que existe um plano maior do que ser salvo, existe um plano maior do que fazer certo ou errado, existe um plano maior do que certo, do que santo e profano. Existe o Evangelho. Repita comigo: existe o Evangelho. E o Evangelho produz em nós uma mentalidade aonde o senhorio de Jesus se apodera das nossas vidas. Coloca aqui para mim Efésios capítulo 1, verso 21. Efésios capítulo 1, verso 21. Agora, ele está muito acima de qualquer governante. Ele quem? Jesus. Amém? Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Quando eu tenho uma mentalidade de dualista, de escolher entre uma coisa ou outra, eu estou dizendo sempre que Jesus não é Senhor daquilo que eu não escolho. Amém ou não amém? Deixa eu tentar explicar isso para você. Jesus, esse texto, através do apóstolo Paulo, está revelando que Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor do seu trabalho. Ele é Senhor da sua vida espiritual que você diz vir para a igreja. E é essa consciência que Cristo quer gerar em nós nesse tempo. É o senhorio de Jesus sobre todas as coisas, sobre tudo. Então o plano de Deus, no livro de Efésios, vai discorrer que o plano de Deus não é parar na nossa salvação, mas é convergir todas as coisas através de Cristo, tanto as coisas que estão no céu e na terra, tantas coisas que nós achamos que é espiritual e que não é espiritual. É fazer todos nós sermos um ser integral e dependente do que nós estivermos fazendo, e tudo que nós estivermos fazendo, nós fazemos para a glória de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho vai produzir em nós um coração que faz tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Nunca deixe de ficar consciente da presença de Deus. A verdadeira espiritualidade não consiste em nós vivermos 24 horas de joelho. Um dia uma pessoa me abordou e falou: você sabe que para você pregar você precisa ficar 2 horas pelo menos orando. E aí eu saí constrangido, eu falei: nossa, eu não fico 2 horas orando. Era meio que uma pegadinha, né? Aí o Espírito Santo falou: ele está certo, mas não é 2 horas, é sem cessar. Você entende que Jesus ele não quer você apenas 2 horas de culto? Ser espiritual não é só 2 horas de culto, domingo, TCD. Ser espiritual, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. É isso que Jesus
quer gerar em nós, porque o pecado só nos encontra quando nós não temos essa consciência da presença de Deus. Eu posso dizer para você, não faz isso, não faz aquilo, para de fazer isso, para de fazer aquilo, mas nós podemos deixar de fazer muitas coisas boas, nós podemos deixar de fazer muitas coisas ruins, pelas intenções erradas. Mas quando nós temos consciência da presença de Deus, o que é gerado em nós, tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Então ser espiritual não é xarabababás, suricanta. Não é. Não que não seja necessário, amém? Tem que sempre ficar explicando, entendeu? Porque senão a gente vai para um lugar, então não vamos falar em línguas, não vamos profetizar. Não é esse lugar de extremos que Jesus quer nos levar. E não é o equilíbrio humano que divide entre vida espiritual e vida secular. Não, é uma vida integral, consciente da presença de Deus todos os momentos. E é isso que vai nos salvar daquilo que o diabo quer lançar sobre nós. É nós estarmos todos os momentos discernindo a presença de Deus, consciente da presença de Deus. Presença de Deus não é o arrepio. Nossa, agora todos nós já tivemos uma experiência, talvez, de um arrepio, de algo sobrenatural que aconteceu. Mas a presença de Deus não se limita a isso. A presença de Deus se revela na vida dos filhos quando eles estão conscientes disso. O que vai fazer nós pararmos de pecar? Consciência da presença de Deus. O que vai fazer um filho amadurecer? Consciência da presença de Deus. O que vai fazer nós escolhermos entre o lícito e a prioridade? Consciência da presença de Deus. O que fez Marta escolher ficar, o que fez Maria escolher ficar nos pés de Jesus e Marta trabalhar naquele momento que não era para fazer? Consciência da presença de Deus, porque existem momentos que Deus, Ele quer falar com os seus filhos. Existe uma janela de Deus para nós entendermos. O kairós de Deus, que é quando Deus Ele quer falar conosco. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, que Deus, Ele falou por meio dos nossos antepassados, para os nossos antepassados por meio dos profetas. Mas hoje Ele fala através dos filhos. Deus nunca parou de falar, mas hoje Ele fala através do Filho. E o que Jesus está nos ensinando nessa noite? Discirna o tempo e fique aos pés, aos meus pés. Discirna o momento e gaste tempo na minha presença, não só de joelho, mas enquanto você vive, esteja na presença de Deus. Enquanto nós trabalhamos, esteja na presença de Deus. Talvez você não falará em línguas, talvez você não vai profetizar, mas isso vai fazer com que eu e você alcancemos a maturidade de filho, que é o plano de Deus, convergir todas as coisas. Repita comigo, convergir todas as coisas, todas as coisas. Então a eternidade para nós não pode ser o escape do sofrimento presente. A eternidade para um filho maduro não é Jesus volta logo porque não aguento mais essa terra que o Lázaro está solto. Jesus, eu não aguento mais, a pandemia não acaba, volta logo. O Maranata, a revelação de uma vida eterna, começa com filhos maduros. Eu vou pregar agora o Evangelho. A Maranata, a consciência de uma vida eterna, começa e quando nós conhecemos a vontade de Deus, em João 17, que diz que a vida eterna é conhecer ao Pai. Então a vida eterna não começa quando nós partimos dessa vida para a vida eterna. Começa quando nós conhecemos ao nosso Pai. E eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Você que nós nascemos de novo, nós já podemos experimentar a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer ao Pai. Então, para alguém que não é ruioso, a eternidade é: Senhor, me salva logo, eu não tenho dinheiro. E aí, para o imaturo que quer casar ainda, fala: Jesus, não volta até eu casar.
Você já pensou isso? Senhor, não volta logo até eu ter o meu filho. Jesus, não volta logo. Talvez você pensou e não falou. Mas a canção do Maranata, o desejo pela vida eterna, inicia-se quando nós entendemos que nós que já nascemos de novo, nós já estamos vivendo a nossa vida eterna. Não que ela substituirá, preste atenção, o estado que nós receberemos de um corpo glorificado, preste atenção. Porque a vontade de Deus é convergir todas as coisas, do céu na terra. Existe um plano maior do que ser salvo e livrado do inferno. Meu Deus. E o plano é conhecer ao Pai. Nossa, é isso? É. Por isso que nós receberemos uma vida eterna. Porque para conhecer um Deus eterno, nós precisamos de uma vida eterna. Mas eu quero carro, eu quero moto, eu quero um salário melhor. Deus não está dizendo para você, não conquiste isso. Deus está dizendo para mim e para você essa noite, que o objetivo real do Evangelho é levar-nos a conhecer o coração do Pai. E para conhecer a Deus, não tem como conhecer a Deus na plenitude, em vida, em terra. Por isso que Ele nos dará a eternidade. Coloque a mão no seu coração. Jesus, nós precisamos de um senso de revelação completa esses últimos dias. Porque nós ficaremos tentados a escolher as coisas. Mas o que o Senhor deseja é gerar em nós filhos maduros que vivam conscientes da sua presença e discernam o momento de permanecer na tua presença. E que o Senhor nos revele, Jesus, a plenitude que é conhecer ao Pai. Porque os nossos olhos estão naquilo que é temporário. Nós estamos fixados, a nossa vida está ancorada por uma melhoria de vida, por um salário melhor, por uma resolução de problema. Mas o Evangelho ele não promete uma resolução de problema. O Evangelho nos promete o conhecimento do coração do Pai. O Evangelho nos promete uma vida eterna. E eu quero te pedir, Jesus, nos amadureça para nós entendermos a profundidade que é viver uma vida no Espírito. Que não é viver 24 horas com o exterior aparentando que eu estou vivendo uma vida no Espírito. Mas é viver com uma consciência que o Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos. E não só em todos os lugares, mas o teu Espírito habita em mim. E essa habitação precisa manifestar frutos. Essa habitação precisa manifestar um fruto, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai gerar em mim paz, longanimidade, paciência, domínio próprio. Eu não sou espiritual apenas quando eu falo em línguas. Nós não somos espirituais apenas quando nós profetizamos ou quando nós estamos aqui no culto e levantamos a mão. Não, nós somos espirituais quando nós manifestamos o fruto do Espírito. Quando nós somos pacientes em uma situação que o mundo pede que nós sejamos nervosos, estressados. A espiritualidade se revela em nós, Jesus, quando o amor prevalece o ódio, Jesus. Quando a compaixão se revela em um cenário onde o que nós mais queremos é machucar aquele que nos feriu. Mas o Senhor está nos ensinando nessa noite, Jesus, que existe um lugar mais profundo. E nós queremos discernir a Tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus.